Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Sabe, esses dias eu estava vendo lá na internet sobre a teoria da conspiração. Olha o assunto. Bateu uma curiosidade em mim. E você sabe que tem muita teoria da conspiração rolando na internet todos os dias? Uma diferente da outra. Tem os malucos que falam sobre extraterrestres dominando o nosso planeta. Outras pessoas falam sobre as sociedades secretas, os maçons, os Illuminatis, a nova ordem mundial, conspiração judaico-maçônica comunista e assim vai. E tem gente que quando ouve esse tipo de assunto nem dá mais crédito para isso. Acha que tudo isso é besteira. E geralmente são pessoas cultas, pessoas inteligentes que nem querem ouvir sobre este tipo de conversa. E sabe por quê? Essas pessoas não querem nem saber mais disso, porque foram criadas tantas mentiras sobre esse assunto que elas não sabem mais em quem acreditar. Elas chamam isso de fake news, na melhor das hipóteses. E nós cristãos, que acreditamos em uma teoria da conspiração que está na Bíblia, como alertar estas pessoas, como falar para estas pessoas sobre essa teoria da conspiração que vai acontecer muito em breve e vai acontecer de verdade? Agora, se você for crente e não sabe nada sobre essa teoria da conspiração, é porque você não estuda a Bíblia. Vai lá em Apocalipse 13 e você vai ver ali a teoria da conspiração que eu estou falando, tá bom? Esse descrédito sobre esse assunto é plano de Satanás para fazer com que as pessoas se tornem céticas. E quando as coisas sobre a volta de Jesus estiverem acontecendo, elas não acreditarão. Lá em Mateus 24, no versículo 37, diz assim, e aqui é Jesus falando, tá? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento. E aí eu posso acrescentar ainda, viviam negociando, viviam vendendo, comprando, construindo casas, estudando, se formando, passeando, viajando. Ou seja, vivendo como se nada fosse acontecer. E aí o texto continua, até o dia em que Noé entrou na arca, instruído por Deus, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão achando que tudo isso é uma tremenda mentira, uma grande fake news. E aí será tarde demais, porque a volta de Jesus pegará todos eles de surpresa. E o que a Bíblia fala sobre esta teoria da conspiração que eu me referi? Será que alguém comandará o nosso planeta em breve? Será que haverá um grande reset conspiratório no mundo? Será que haverá um grande líder mundial? Abra aí a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, e aqui nós vamos ver lá em Apocalipse 13, e Apocalipse significa revelação de Jesus, tá? Não é nada obscuro, não é nada encoberto, é uma revelação de Jesus, o que significa a palavra Apocalipse. E nós vamos ler lá nesse texto. E vamos ver o que o próprio Jesus disse sobre essa teoria, tá? A Bíblia diz assim, Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Besta, na Bíblia, significa poder, tá? Não é uma palavra pejorativa. Fecha parênteses. E continuando o versículo. Todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, no livro de Jesus, esses adorarão a besta. Uau! Ele diz todos os habitantes da terra que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, adorarão. Claro, fica aqui subentendido que todos os habitantes da terra, lógico, os perdidos, né, aqueles que não forem salvos, que não estiverem no livro de Jesus, adorarão esse poder. E agora, está começando a aparecer uma teoria da conspiração, não está? Se você for lá no capítulo 13, no mesmo capítulo que nós lemos, e ler todo o capítulo, você vai perceber que este poder que os habitantes da terra adorarão é um poder religioso. E sabe por quê?
porque os habitantes a adorarão como se este fosse um Deus. Um pouquinho antes, a Bíblia diz assim: foi-lhe dada toda a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Perceberam? Foi-lhe dada, ela não tomou. Alguém lhe deu este poder e esta autoridade. Agora, e você que não possui uma religião, não acredita no espiritual, é cético ou mesmo um ateu? Quem sabe você pegou esse vídeo de surpresa e está assistindo ele agora. Como você vai adorar um poder como esse, se você não adora e não acredita em nada? Mais para baixo, no mesmo capítulo, no verso 11, a palavra diz assim: vi outra besta que saía da terra, ou seja, uma besta política. E ela tinha 2 chifres e era como cordeiro, mas falava como dragão. E dava poder à primeira besta, ou seja, essa besta que eu acabei de ler, a besta religiosa. E fazia imposição à terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta. Agora, a Bíblia ainda continua dizendo assim: e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Viram só? Aqui, a segunda besta, no versículo 11, vai intimidar as pessoas para adorar a primeira besta. Isso está escrito na palavra de Deus lá em Apocalipse 13. Eu não estou inventando absolutamente nada. E esta besta intimidava as pessoas para que elas adorassem a primeira besta, para fazer as pessoas adorarem a primeira besta de uma forma com que, se elas não adorassem, alguma coisa iria acontecer com elas. Eles faziam ali intimidação. Eles farão ali, melhor dizendo, porque isso vai acontecer no futuro. É uma intimidação. E quem não adorasse a besta, o que aconteceria nesse processo de intimidação? Vamos lá no verso 16, diz assim o que vai acontecer. Também obrigou todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, todos, não tem saída, a receberem um sinal da besta, para que ninguém pudesse, olha só, comprar nem vender, a não ser aqueles que a adorassem. Perceberam? Como aqui está envolvido a adoração e ao mesmo tempo uma certa intimidação. Aquela besta que falava como cordeiro, mas ele era o dragão, é esta segunda besta, o poder político, que fará com que nós, desse planeta inteiro, nós não, porque eu não quero estar entre os perdidos, mas fará com que as pessoas, os perdidos, adorem a primeira besta, a besta religiosa. Agora, quem são esses 2 poderes? Essas 2 bestas. Vamos descobrir? Apocalipse 17, 8 fala pra gente. Ela diz assim, a segunda parte do texto, do versículo 8. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida de Jesus, ficarão admirados quando virem a besta. E aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a besta. E qual é o poder religioso que nós descobrimos? Quem é que se assenta sobre estas 7 colinas? Quando ele fala que ela se assenta sobre 7 colinas, ele está se referindo a uma localização. E qual cidade possui um poder religioso conhecido no mundo inteiro, que possui grande influência sobre os governantes da terra e que fica sobre 7 colinas? A cidade de Roma. Ela foi estabelecida sobre 7 colinas. E as 7 colinas, querem saber quais são? Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Portanto, no mundo não existe nenhum poder religioso com influência suficiente sobre os governantes da terra, estabelecido sobre 7 colinas, a não ser o Vaticano. Ou seja, a primeira besta religiosa, a gente já descobriu, do capítulo 13 lá, é o Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, gente, por favor, não confundam os membros dessa igreja com a cúpula dessa igreja. Existe um povo de Deus dentro de todas as igrejas, dentro de todas as religiões, inclusive dentro da Igreja Católica, tá bom? Que no momento oportuno Deus vai chamar esse povo para fora. Agora, quem vai dar na marra, na força, esse poder ao Vaticano?
Somente um poder político muito forte, uma nação muito poderosa pode fazer com que o mundo todo adore a primeira besta. Somente uma nação com força política, militar e tecnológica para fazer o mundo inteiro temer, para fazer o mundo inteiro ter medo daquilo que ele determinará ao fazer o planeta inteiro adorar a primeira besta. A profecia diz que esta segunda besta que surge da terra fará até fogo descer do céu à vista dos homens para que todos adorem a primeira besta. Agora eu pergunto para vocês, quem possui uma engenharia militar com aeronaves e mísseis e até bombas atômicas para fazer fogo descer do céu à vista dos homens? Quem tem poder suficiente para fazer ricos e pobres, livres e escravos, grandes e pequenos, se dobrarem e adorar a primeira besta? Eu vou responder para vocês. Os Estados Unidos da América. Não existe um outro país mais poderoso do que os Estados Unidos para fazer com que o próprio Estados Unidos se dobre a uma coisa que eles não queiram. Somente os Estados Unidos da América, com todo o poderio militar deles, é que farão com que o mundo inteiro adorem a primeira besta. Então os Estados Unidos da América, ela é a segunda besta de Apocalipse 13, tá certo? Para vocês terem uma ideia, o orçamento militar dos Estados Unidos é maior em todo o mundo. Do segundo da lista até o oitavo, se você somar todo o orçamento militar deles, não dá o orçamento militar que os Estados Unidos despende para as suas forças armadas. Com a maior força aérea do mundo, os Estados Unidos têm um orçamento, para vocês terem uma ideia, de 215 bilhões para o ano de 2024. Com 327 mil funcionários na ativa, contando ainda com 165 mil civis, 66 mil funcionários da reserva e mais 104 mil funcionários da Guarda Aérea Nacional. Parece história inventada e os mais intelectuais e estudiosos de política internacional dizem que isso é impossível, porque países como a China e Rússia não deixariam isso acontecer. Por que é necessário, então, ter uma terceira guerra mundial? E eu arrisco a dizer que isso vai acontecer, uma terceira guerra mundial. Isso será inevitável para que estes países poderosos que se achegam perto dos Estados Unidos da América percam o seu poderio militar e percam a sua força. E aí os Estados Unidos da América vai assumir a sua hegemonia no poder sobre toda a terra. Eu não creio em probabilidades. Eu creio na palavra de Deus que diz que isso acontecerá, queira o homem acredite ou não. A profecia se cumprirá à risca, ipsis literis. E o poder da palavra de Deus mais uma vez mostrará que tudo está sob o controle de Deus. E a pergunta que eu te faço é: onde você estará naqueles dias? Lembre-se do que Jesus disse lá em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Acredite, tudo isso acontecerá e nós ergueremos os nossos olhos para o céu e veremos Jesus voltar muito em breve. Bye bye, tchau, tchau. Tenha uma ótima semana, tá bom? Fica com Deus. Tchau.